Fala galera, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aí um personagem que eu pensei, que eu inventei, que eu criei. E eu vou estar explicando um pouco do que eu faço, vou estar explicando as ferramentas. E lembrando que vou dar continuidade no tutorial, nos tutoriais, passo a passo, no ZBrush. Mas antes eu vou mostrar esse vídeo aí que eu pensei nesse personagem e resolvi criar. Bom, no começo eu coloco uma esfera e aí eu vou modelando a esfera, vou modelando ela usando Clay Build, vou usando o Move para chegar lá no lugar e eu uso também um pouco do Dem Standard para fazer as linhas de ruga do rosto, né? E no mais eu vou usando esses brushes, são brushes que fazem coisas simples, mas são suficientes para chegar em um resultado bem satisfatório. Então, no começo eu começo com o crânio, como sempre, e eu cheguei a explicar isso nos vídeos tutoriais anteriores que eu postei. E esse personagem é um personagem estilizado, então vocês podem reparar que eu faço um queixo bem avantajado nele. É um personagem que, apesar de ser estilizado, eu utilizo a anatomia humana nele, a anatomia que eu tenho explicado nos vídeos tutoriais. E por isso que eu falo no vídeo tutorial que é bem importante você saber a anatomia, porque a ideia de saber a anatomia é para você ter uma base de construção e a partir dessa base você consegue aplicar as suas ideias, né? Independente do que elas sejam. Como, por exemplo, esse personagem, que é um personagem estilizado, mas apesar de ser estilizado, eu utilizo bastante da anatomia. Então eu faço a separação entre zigomático, faço a mandíbula marcada certinha, o maxilar, tudo certinho, né? Tudo baseado na anatomia. E nesse modelo eu utilizo as ferramentas separadas. As ferramentas não, eu utilizo peças separadas, né? Como eu já havia dito nos tutoriais que eu gosto de trabalhar com partes separadas, porque dessa forma eu consigo trabalhar as partes sem interferir de maneira alguma na outra parte, então eu consigo fazer qualquer tipo de alteração sem perder um trabalho que já foi feito. E dessa forma eu consigo manter um padrão que eu tenha escolhido é, anteriormente. E agora eu uso o Insert Sphere, que é um brush onde você insere uma esfera no modelo e aí eu utilizo ele para fazer as orelhas. Isso que eu estou fazendo agora eu não estou fazendo o personagem completo. O que eu estou fazendo agora é uma técnica que nós chamamos de blocagem. Para que serve essa técnica? Você cria uma base, né, que você vai trabalhar nela posteriormente, mas aí você cria uma base com base naquilo que você já fez, com base naquilo que você tem, com base na sua ideia, com base no desenho que você criou, né? Mas sem adicionar muitos detalhes, nada desse tipo, só uma base para você trabalhar em cima dela depois. E aí depois você adiciona detalhes, você vai modificando ela pouco a pouco, chegando as coisas no lugar, adicionando mais forma, né, adicionando mais detalhes, independente de quais sejam os detalhes. Então vocês podem perceber que eu não adiciono detalhes no modelo. Eu faço a forma, né, de acordo com aquilo que eu quero, e aí eu utilizo as ferramentas, eu utilizo as tools, né, que mais parecem com aquilo que eu quero chegar. Ou seja, agora eu estou fazendo o reto abdominal, então eu utilizo o cilindro, que se parece bastante, e aí eu vou utilizando os outros brushes para poder fazer parecer mais com aquilo que eu desenhei, com aquilo que eu criei, com aquilo que eu pensei, né? Com a ideia que eu tive. E aí eu vou utilizando os brushes para poder chegar tudo no lugar. E eu vou fazendo de formas separadas,
Nesse momento eu mudo o Match Cap. Eu estava usando o Match Cap que vem padronizado no ZBrush, e aí eu mudo ele. Mas isso não interfere tanto, assim, interfere na hora de que existem diversos match caps e alguns você pode observar melhor o volume, tudo, e alguns tem sombra, enfim. Aí você vai testando qual match cap você trabalha melhor. Eu estou usando o match cap gray e aí eu mudo um pouco a cor base dele. Mas aí eu vou adicionando as peças separadamente e vou trabalhando nelas separadamente. Eu adiciono esse dorso, adiciono o pescoço e aí eu vou fazendo forma. Aí nesse momento eu marco que seria uma clavícula para eu ter uma base do que é pescoço, do que é ombro, peito, do que é trapézio. E pouco a pouco eu vou modificando o modelo, vou chegando tudo no lugar. Como vocês puderam perceber, eu tive que descer a cabeça porque o pescoço estava muito longo. E aí eu tive que descer o restante das partes, né? Tive que descer a orelha, os olhos, a pálpebra. Inclusive eu faço a pálpebra com o Extract. Extract, que é uma ferramenta onde você extrai a partir da máscara. Você desenha com a máscara e você usa o Extract para extrair aquilo que você desenhou. E aí eu utilizo essa ferramenta para fazer as pálpebras. Nesse momento eu estou marcando o esternocleidomastoide, que é um músculo que fica no pescoço. E aí eu vou marcando os músculos para eu poder ter uma ideia de como ficaria o meu modelo. No fim das contas, o modelo não vai ter a musculatura tão marcada porque é um modelo estilizado, mas eu marco para poder ter uma base de como de do que eu estou fazendo, do que eu estou trabalhando, para eu não me perder, né, e não ter que refazer o modelo todo de novo. Então eu vou marcando alguns músculos, igual eu marco aqui agora o laticínio do dorso, eu marco o reto abdominal, né, aí eu marco o oblíquo, e eu vou marcando cada músculo para poder ter uma ideia do que eu estou fazendo. Mas posteriormente eu vou modificando tudo isso, porque como eu falei, o que eu estou fazendo agora é só uma blocagem, é só para eu ter uma ideia de como seria esse modelo. E assim como eu falei que o modelo é um modelo estilizado, vocês podem ver que eu faço a parte superior do modelo bem grande, né? Eu faço um corpo eu faço um personagem bem corpulento, mas aí na parte de baixo, né, no quadril, as pernas, eu diminuo, né, faço as pernas menores, faço o quadril eu faço o quadril pequeno, né, em relação ao dorso, em relação ao peito, em relação ao tronco, porque é um personagem estilizado, é um personagem uma das características desse personagem é o exagero e eu utilizo dessa característica para criar esse personagem. Eu exagero na parte de cima, né? Na parte posterior e diminuo bastante na parte inferior. E aí eu uso o Move, eu uso o Scale e o Rotação para poder rotacionar as partes, né? Para poder fazer a pose do modelo de acordo com aquilo que eu quero. E no mais é isso que eu faço. Eu, eu vou inserindo peças, inserindo partes, né? Com as ferramentas, com o Insert Sphere, com Curve Line Tub, eu vou inserindo partes de acordo com aquilo que eu acho que parece com a minha criação, e aí eu vou modificando elas para parecer cada vez mais com o modelo, né, em si, o modelo que eu desenhei. E aí eu vou modificando elas com os brushes, vou modificando elas com o Move, vou modificando elas
com Clay Build, vou modificando elas com o DEM Standard, vou usando o Smooth e eu acredito que eu tenha falado sobre esses brushes que eu estou mencionando agora, eu falei sobre todos eles no tutoriais dos vídeos anteriores. E é basicamente isso. E aí você vê que dá para fazer bastante coisa usando só esses brushes, sem precisar de nenhum brush mais específico que faça algo muito específico. Você já consegue ter um resultado bem gratificante com esses brushes bem simples. Aí agora você vê que já dá para visualizar um personagem de maneira geral. Um ponto bastante importante é você afastar a câmera, né? Afastar a câmera para ver o personagem de longe, de uma visão bem geral, para você ver o que você está fazendo, para você identificar as formas, para você identificar a pose, para ver se está de acordo com aquilo que você pensou, se está de acordo com aquilo que você desenhou, enfim. Então isso é um ponto bem importante, é algo que vai ajudar bastante você visualizar o seu modelo de maneira geral. Agora eu faço alguns retoques no rosto, mas não é nada definitivo, não significa que vai ser o resultado final, mas é bom sempre você retocar, né? É bom você não ficar marcado só em uma parte. Por exemplo, você está fazendo o braço, passa um pouco do braço e aí passa para a cabeça, e aí passa para o ombro, e aí passa para a orelha. Porque se você ficar fazendo só uma parte, você vai acabar periga você acabar fazendo um trabalho ameno porque você focou demais naquilo ali e acaba que você não viu, acaba que você não viu o trabalho no geral. E é bom você ver o trabalho no geral, né? Porque é o geral que vai ser o que você vai utilizar. Então eu nunca foco demais em uma parte, fico muito tempo fazendo só uma parte. Eu sempre vou trabalhando em outras partes, né? E aí eu afasto a câmera, vejo de uma maneira geral, e aí eu faço outra parte, afasto a câmera, vejo de uma maneira geral, e vou fazendo as partes aleatoriamente para ver se tá tudo encaixando conforme eu quero. Nesse momento aí de fazer a mão, nesse momento em que eu estou modelando a mão, eu acabo não conseguindo visualizar, né, a mão de acordo com aquilo que eu quero. Então o que eu faço? Eu pesquiso, eu busco algumas referências na internet e utilizo elas, né? Eu pego as fotos e utilizo elas através do... E eu insiro as fotos no ZBrush para ter elas como referência. E é algo que eu falei nos tutoriais a respeito das referências, que é sempre bom usar referências, é sempre bom ter imagens de referências para você trabalhar, porque ainda que você estude a anatomia, ainda que você foque na anatomia, você sempre vai ter alguma dúvida em relação às formas, alguma dúvida em relação a um músculo específico, né? A um osso específico. E é bom você ter referência, olhar e comparar a referência para poder chegar o mais próximo possível do, ainda que seja um personagem estilizado, ainda que seja um personagem cartoon, chegar o mais próximo possível do real, né? E ainda que seja um personagem cartoon e você use o exagero, você se baseia no real para exagerar. Quando você faz um personagem muito magro ou muito gordo, ou um personagem muito alto, com o pescoço muito grande, com a parte de cima muito grande, ainda assim você está se baseando na anatomia, né? Na anatomia, na anatomia real. Você só está exagerando ela, mas ainda assim é a anatomia real. Então eu uso essas imagens de referências, essas imagens para poder encaixar a mão conforme de acordo com aquilo que eu desenhei. É, o, no, no, no mais é isso mesmo que eu faço. Eu faço, eu faço a blocagem, apenas a blocagem. E a ideia é depois de fazer a blocagem, depois que eu termino todo esse processo, né?
que eu crio essa base para trabalhar em cima. Aí sim, agora eu vou juntar as partes através do Merge Down, que é uma ferramenta do ZBrush onde você junta as partes. E aí eu vou trabalhar nelas juntas e quando eu estiver trabalhando tudo junto, aí sim eu vou aplicar detalhes, vou ajeitar as formas, aquilo que não tiver correto eu vou ajeitar, né? Se o braço estiver longo demais, se a perna estiver curta demais, se a cabeça estiver muito grande ou muito pequena. Todas essas coisas a gente ajeita depois da blocagem. Por isso que é importante fazer essa blocagem. É, essa não é a única forma de fazer a blocagem, essa não é a única forma de modelar, mas é uma forma que eu acho bastante útil, que eu acho bastante prática, né? Essa ideia de ir construindo as partes separadamente, mas existem outras formas e eu pretendo mostrar essas outras formas. Você pode fazer isso apenas é, utilizando um, utilizando uma tool apenas e esticando e puxando e modelando e puxando. Você pode usar você tem outras ferramentas no ZBrush que você consegue usar. Tem muitas formas de fazer, mas essa é uma das formas que eu acho mais simples e é a forma que eu estou explicando nos tutoriais e por isso que eu estou fazendo a partir que eu estou usando essa forma de modelagem. E aí posteriormente vou postar o vídeo onde eu aplico esses detalhes. Esse modelo ainda falta muita coisa para fazer. Eu só fiz a blocagem, mas ainda falta aplicar os detalhes. Falta fazer a roupa, né? Falta fazer a pose, falta pintar, texturizar, renderizar. E todo esse processo eu vou estar gravando e vou estar postando aqui no canal para vocês verem. E aí eu vou continuar com os vídeos tutoriais. Lembrando que nos vídeos tutoriais eu não faço modelos dessa forma, modelos estilizados dessa forma, né? Eu faço um modelo normal, anatomia humana normal. Por quê? Porque a ideia é ter a base de anatomia, a ideia é ter o conhecimento sobre software, a ideia é ter a base de pintura. Para quê? Para que posteriormente você aplique todos esses conceitos, né? Pintura, anatomia, entendimento sobre o software. Todos esses conceitos você aplique nas suas ideias, nas suas criações, independente de quais sejam elas. Às vezes você consegue criar melhor personagens realistas. Então você aplica esse tutorial nesses personagens realistas. Às vezes você se dá bem melhor com personagens cartoon, personagens estilizados. Então você aplica esse tutorial nos personagens nas ideias que você tem. E aí, por isso que nos tutoriais eu faço algo bem, eu foco bastante nesse tipo de coisa, eu foco bastante na anatomia e uso um modelo de pessoa real, para que não interfira, né, no que você vai fazer posteriormente. Aí você só usa o conceito naquilo que você vai fazer. Enfim, o vídeo foi esse. Eu agradeço pela sua visualização, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido algo. E se vocês quiserem aprender se vocês quiserem aprender mais profundamente sobre isso, é só vocês assistirem os vídeos tutoriais. E aí eu vou continuar gravando vídeos tutoriais, vou continuar os vídeos que eu gravei, vou terminar o modelo e vou explicar mais tools, explicar mais brushes, explicar mais técnicas que você pode usar no ZBrush. Mas é isso, eu agradeço pela visualização e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.